Depois de mais uma rodada de quimioterapia, eu estava sofrendo muito com os efeitos colaterais. Não tive escolha a não ser entrar online para me distrair. Por acaso, encontrei uma postagem anônima em um site. Me apaixonei pelo namorado da pessoa que recebe minha medula óssea e não quero mais doar. Sou uma pessoa terrível? A seção de comentários estava cheia de compreensão e incentivo. Você não fez nada de errado. O amor é livre. E seu corpo também. Não deixe obrigações morais te prenderem. Se ele também te ama, seja corajosa e fiquem juntos. Talvez ele só esteja ficando com ela por senso de dever. Então veio a atualização dela. Obrigada a todos. Reuni coragem e confessei. Agora estamos oficialmente juntos. Ela anexou uma foto para anunciar o relacionamento deles. Era uma foto deles de mãos dadas, dedos entrelaçados com força. No pulso do homem havia uma tatuagem claramente visível de um salgueiro. Esse era o símbolo que representava meu nome. O homem que um dia jurou ficar comigo pela vida e pela morte, agora segurava a mão de outra mulher, sentindo nada além de dever por mim. Deixei um comentário abaixo. Provavelmente sou eu a pessoa que está morrendo nessa história. Desejo a este casal uma vida inteira de felicidade. Menos de 2 minutos após a postagem, o tópico foi bloqueado, impedindo novos comentários. Não importava. Imediatamente criei um novo tópico. Meu noivo se apaixonou pela minha doadora de medula óssea. Enquanto eu morro, ele vai levá-la para uma viagem ao Japão. Desta vez, a desculpa dela é ansiedade pré-cirúrgica. Anexei 2 imagens como prova. Meu relatório de diagnóstico e nosso convite de noivado. De manhã cedo, o Dr. Sinclair abriu a porta do meu quarto de hospital. Colaborei com suas rondas como de costume, respondendo as mesmas perguntas de sempre. Antes que ele terminasse, de repente perguntei. Doutor. Sinclair, vou morrer em breve? Tive um sonho ontem à noite em que experimentei várias formas de morrer, me afogar, ser atropelada por um carro, engasgar com comida. Isso é algum tipo de premonição? Dr. Sinclair, na casa dos 50 anos, era um homem de bom coração. Depois de 3 anos juntos, ele se tornou como um amigo para mim. Ao ouvir minhas palavras, seus olhos ficaram de repente vermelhos. Mas anos de treinamento profissional o fizeram conter suas emoções enquanto analisava objetivamente. Willow, sonhos não têm base científica. Eles apenas indicam que você está sob um estresse tremendo ultimamente. Fiquei em silêncio. O Dr. Sinclair acariciou suavemente minha cabeça, como se confortasse uma criança. Você está chateada porque o Chuck levou a Isa para o exterior para relaxar? Assenti em concordância. Isa alegou que tinha ansiedade pré-cirúrgica, então Chuck a levou para ver o nascer do sol no Monte Fuji. Supostamente, é um lugar sagrado onde desejos feitos durante o primeiro raio de sol que atravessa as nuvens podem curar todas as doenças. Nunca estive lá. Todos os dias eu só podia olhar para a mesma paisagem imutável pela janela do meu quarto de hospital. Não era justo. O Dr. Sinclair tentou me confortar. Eles não vão demorar muito. Chuck disse que, quando eles voltarem, a cirurgia pode prosseguir, e depois, você pode ir para onde quiser. Mas eu já tinha ouvido essas promessas mais de 100 vezes. Espere até a Isa terminar seus 6 meses de estudos. Só espere até a Isa ganhar peso com sucesso. Espere até a Isa superar seu fardo psicológico. Só espere até a Isa... Desde que ela concordou em doar medula óssea, houve desculpas intermináveis para atrasos. Eu estava presa dentro dessas 4 paredes. Esperando que me dessem uma chance de renascimento, 3 anos se passaram. Agora eu tinha acabado de esperar. Dr. Sinclair, quanto tempo me resta? Ele não sabia como responder. Por favor, me diga. Quero saber. Ele cerrou o maxilar, tremendo levemente. Uns 3 meses, eu diria. Não senti medo nem pavor. Na verdade, senti alívio. Pelo menos ainda tinha 3 meses. Depois que o Dr. Sinclair foi embora, liguei para o Chuck. O telefone tocou 6 vezes e foi atendido pouco antes de cair na caixa postal. Por que está ligando? Aconteceu alguma coisa? Seu tom frio se misturava à impaciência, como se estivesse lidando com uma ligação indesejada. Fiquei momentaneamente atônita, e então outra pessoa pegou o telefone. Olá, Willow. Você ligou porque sabia que íamos ver o nascer do sol amanhã e queria me lembrar de me cuidar? Não se preocupe, o Chuck está cuidando muito bem de mim. Ele até passa protetor solar em mim quando saímos. Ele é tão atencioso. Há tantas coisas fascinantes aqui que você provavelmente nunca viu. Ficar presa no hospital o dia todo, hahaha. A risada de Isa estava cheia de energia, nada parecida com a de alguém sofrendo de ansiedade. Eu não me dei ao trabalho de mergulhar nas mentiras e verdades dela. Coloque o Chuck no telefone, canal do YouTube Israel Reddit. De repente, a linha ficou silenciosa. Após 3 segundos, soluços intermitentes quebraram o silêncio. Desculpa, Willow, por favor. Não fique brava. Vou passar o telefone para o Chuck. Essa rotina de novo. Segurei o telefone longe do ouvido, exasperada. E claro, Chuck imediatamente lançou uma acusação. Willow, você pressionou a Isa para voltar para a cirurgia? Mesmo a meio metro de distância, a voz dele machucava meus ouvidos. Eu não disse isso. Só queria te dizer que o doutor Sinclair disse que tenho 3 meses de vida. A raiva de Chuck parou no meio do desabafo, e sua voz ficou tensa. Isso é impossível.
Por isso preciso que você traga a Isa de volta agora para a cirurgia. Você vai fazer isso? Ao ouvir isso, ele relaxou de forma inexplicável, e seu tom se tornou desprezível. Willow, você se amaldiçoaria só para nos enganar e nos fazer voltar? Você realmente não vai parar por nada. Só estou perguntando se você vai fazer isso ou não. Essa foi a última vez que perguntei. Chuck respondeu irritado. Isa ainda quer passar alguns dias em Hokkaido. Só espere mais um pouco. Desliguei, bloqueei todas as formas de contato deles, respirei fundo e apertei o botão de chamada ao lado da minha cama. Dr. Sinclair, quero receber alta. Chuck queria dizer mais. Quando tentou ligar de volta e percebeu que não conseguia falar comigo, sua expressão imediatamente se tornou mais sombria. Willow não só mentiu para enganá-los e desligou na cara dele, como também o bloqueou, tudo isso sem uma palavra de preocupação com ele. Apesar de tudo o que ele sacrificou, apesar de ter levado Isa para relaxar para que ela pudesse se preparar melhor para a cirurgia. Como ela ousava tratá-lo assim? Naquele momento, Isa envolveu os braços em sua cintura, aninhando-se docemente contra seu peito. O que há de errado com a Willow? Tal gesto poderia parecer íntimo para os outros, mas ele só a via como uma irmã. Por isso, ele nunca rejeitou a proximidade dela. Na verdade, frustrado, ele se inclinou no abraço dela. Não é nada, só um pequeno chilique. Isa fez bico em desaprovação. Você é tão bom com ela, e ela ainda é ingrata. Naquele instante, Chuck teve uma epifania. Era isso. Ele havia mimado Willow demais, fazendo-a se sentir cheia de direitos. Ele precisava dar um tratamento frio a ela por um tempo. Olhando para baixo, perguntou. Isa, onde mais você gostaria de visitar além de Hokkaido? Um lampejo de triunfo brilhou nos olhos de Isa. Eu adoraria tomar sol nas Maldivas, mas isso não seria uma perda de tempo? A Willow pode ficar chateada de novo. Chuck descartou a preocupação com um aceno de mão. Não se preocupe com ela. Desde que você esteja feliz, isso é o que importa. De volta ao meu quarto de hospital, o Dr. Sinclair se opôs fortemente à minha decisão, tentando me convencer a ficar. Willow, a cirurgia tem uma alta taxa de sucesso. Estamos nos preparando há anos. Você não pode simplesmente desistir agora. Mas uma única frase minha o fez ceder. Eu disse. Chuck mudou. Ele não vai mais apoiar minha cirurgia. Ele não era mais o homem que atravessaria o fogo para me salvar. Agora ele tinha outra pessoa ao seu lado, e essa pessoa não era bondosa. As rugas do Dr. Sinclair tremiam de raiva, mas não havia nada que ele pudesse fazer. No fim, ele pessoalmente me acompanhou para fora. Na entrada do hospital, usei uma máscara, mas ainda assim respirei fundo, com vontade. O ar lá fora não era tão estéril quanto o quarto desinfetado do hospital, mas eu o acolhi. Dr. Sinclair olhou para o meu rosto, seus olhos cheios da preocupação de um idoso por um jovem. Você é uma boa criança, mas não aguenta ver como o coração das pessoas muda facilmente. Sorri levemente, indicando que nada disso importava mais. Fique feliz por mim. Vou começar a aproveitar o que sobrou da minha vida. Fiz uma viagem rápida para casa. Quando abri a porta, congelei de choque. Desde que fui diagnosticada com leucemia aguda, meu sistema imunológico enfraqueceu tanto que até a menor exposição podia me deixar gravemente doente. Chuck ficou apavorado e me transferiu para um quarto VIP no hospital. Eu não tinha voltado aqui desde então. Não esperava que quando voltasse, tudo estivesse exatamente como eu lembrava. Essa foi a casa que compramos com nosso primeiro grande sucesso. Embora não fosse muito grande, eu a adorava. Uma vez disse que queria morar aqui pelo resto da minha vida. Chuck me provocou naquela época. Isso não vai funcionar. Nossos futuros filhos e filhas vão se sentir apertados. Vamos precisar de algo maior. Balancei a cabeça teimosamente. Então deixem a casa grande para eles. Vamos ficar aqui. Tá bom. O que você quiser. Através das fendas do tempo, fragmentos de memórias passaram pela minha mente. Nós dois nos enroscávamos no sofá cuidando do trabalho, levantando o olhar de vez em quando para trocar um beijo. Nos momentos de lazer, nossos corpos se apertavam enquanto assistíamos a um filme. Nos momentos de paixão, fazíamos amor. No dia do meu diagnóstico, ele parecia que o céu havia desabado. Pálido e chocado, passou 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, chorando sempre que me via. No dia em que me mudei para o hospital, ele se ocupou em transferir praticamente toda a nossa casa para lá, com medo de que eu não me sentisse confortável. Quando a quimioterapia me deixou enjoada e eu me agarrei à privada, quase vomitando a bilis, ele me limpou enquanto seu coração se partia por mim. No dia em que encontramos uma compatibilidade de medula óssea, ele se jogou em meus braços, mais animado do que ao fechar um negócio de $1 bilhão. Willow, afinal, podemos envelhecer juntos. Os bons momentos eram reais, o que tornava a situação atual ainda mais dolorosa. Respirei fundo e avancei mais para dentro. Depois de arrumar minhas coisas essenciais para a viagem e me preparar para partir, de repente ouvi a porta se abrir. Meu coração ficou suspenso no ar. Ele tinha voltado? Olhei para o lado, apenas para ver outro rosto familiar. Nossa governanta, tia Cynthia. Ela correu até mim em 3 passos rápidos, examinando-me animada de cima a baixo. Você voltou. A doença está curada. Balancei a cabeça. A luz nos olhos dela se transformou instantaneamente em preocupação, até que ela entendeu ao notar a mala aos meus pés. Suas sobrancelhas grossas se ergueram em desaprovação enquanto dizia:
Você esqueceu de trazer algo, e o Chuck não quis te ajudar, então teve que voltar sozinha? Juro que aquela vadia transformou ele em alguém que eu não reconheço mais. Eu não tinha percebido que a tia Cynthia nutria tanta antipatia por Isa, mas logo veio a explicação. No primeiro ano depois que você saiu, aquela mulher manteve muito bem as aparências. Mas no segundo ano, a verdadeira face dela apareceu. Ela vivia tentando trocar as decorações da casa, colocando as coisas dela e jogando as suas no depósito. Enquanto você lutava pela vida no hospital, ela causava problemas aqui. Eu não aguentei. Para cada item que ela trazia, eu jogava um fora. Ela acabou chorando, dizendo que eu a estava intimidando. Quando o Chuck veio resolver as coisas, eu também o repreendi. Se ele quisesse me demitir, tudo bem, mas eu não ia deixar essa casa se encher de tralha dela. Depois disso, o Chuck a levou para morar na casa grande, e eu só vinha aqui de vez em quando para fazer a limpeza. De repente, tudo fez sentido. Foi a tia Cynthia quem preservou esta casa, não o Chuck. O pequeno calor que senti no meu coração desapareceu completamente. Antes de partir, disse à tia Cynthia que dali em diante, eles poderiam fazer o que quisessem com o lugar. Você e o Chuck terminaram? Sim, terminamos. Tia Cynthia só hesitou por um instante antes de dizer: Ótimo. Quando você melhorar, vou te apresentar outros bons homens. Sorri, aceitando sua gentileza, e saí no carro enquanto ela me observava partir. Depois de comprar minha passagem aérea, esperei quieta no portão. Observei pessoas indo e vindo, algumas se separando, outras se reunindo, finalmente não apenas observando o nascer e o pôr do sol pela janela de um hospital. De repente, meu celular começou a vibrar com mensagem após mensagem chegando. Eu tinha bloqueado Chuck e Isa, e as únicas duas pessoas que eu conhecia eram o Dr. Sinclair e a tia Cynthia. Como órfã que estava doente havia anos, eu não tinha muitos amigos. Abri as notificações e descobri que meu post anterior tinha viralizado. Havia mais de 1000 curtidas e centenas de comentários, todos me oferecendo conforto e xingando o protagonista masculino. Que trágico. Rezando pela sua rápida recuperação. Estou chorando. Por que Deus não pode abrir os olhos e deixar essa trapaça pagar pelo que fez? Aquele desperdiça oxigênio por ainda estar vivo. Li cada comentário, tocada pela bondade de estranhos. Muitas pessoas perguntaram sobre minha situação atual, e respondi com uma atitude madura. Decidi não esperar mais por eles. Vou passar meu tempo restante viajando. Logo depois de postar isso, recebi uma mensagem privada. Olá, você já planejou para onde ir? A foto de perfil do remetente era de um filhote de Golden Retriever com uma câmera pendurada no pescoço, a língua de fora em um sorriso bobo. Sem perceber nenhuma intenção maliciosa, respondi. Armênia primeiro. Um lugar que eu sempre quis visitar. Para ver o Lago Sevan? Sim. Você se importaria de ter um companheiro de viagem? Meus dedos pararam por um instante sobre o teclado. Eu estava prestes a recusar quando ele enviou mais de uma dúzia de fotos. Fotos de identidade, fotos casuais, certificados de premiação e um vídeo se apresentando. O nome dele era Lucien, 26 anos, cineasta documental, atualmente coletando material, e que achou minha história intrigante. Bonito, bem-sucedido e jovem. Ele parecia um golpista. Mas quando pesquisei por ele online, descobri que era legítimo. Pensei seriamente e acabei concordando com a sugestão. Se eu morresse na estrada, pelo menos alguém estaria lá para cuidar do meu corpo. Antes de embarcar, trocamos informações de contato. Eu tinha acabado de me acomodar no meu quarto de hotel quando recebi uma mensagem no celular. Ainda com a foto de perfil do Golden Retriever, ele enviou uma mensagem de voz. Cheguei, mas tenho bastante bagagem. Você poderia vir me ajudar a carregar um pouco? Demorei um pouco para processar que ele realmente estava dando ordens a uma paciente terminal. Me peguei sorrindo inexplicavelmente, peguei meu celular e saí. O hotel ficava escondido em um beco estreito onde os táxis não conseguiam entrar, obrigando-os a parar na entrada. Caminhei em direção à entrada do beco e avistei uma figura chamativa. Quase 1,80 m de altura, vestido de forma simples. O chão ao redor estava cheio de panelas, frigideiras e 2 malas. As únicas características realmente atraentes eram o rosto e a câmera pendurada no pescoço. Ele me reconheceu e acenou com um sorriso. Eu sou o Lucien. Seu jeito alegre me lembrou imediatamente o Golden Retriever da foto de perfil. Capítulo 4. Aproximei-me, me apresentei educadamente e perguntei o que ele precisava que eu carregasse. Ele apontou para a mala menor ao lado. Empurrei-a um pouco. Era leve. Mesmo assim, falei de propósito. Você não se sente culpado por fazer uma pessoa doente te ajudar? Lucien balançou a cabeça sem hesitar. Alguém livre o bastante para passar o tempo restante viajando provavelmente não gosta de tratamento especial. Desde o momento em que começamos a conversar, eu te tratei como qualquer pessoa normal. Fiquei agradavelmente surpresa. Ele tinha me entendido perfeitamente. Com uma primeira impressão positiva, nossas interações seguintes fluíram com naturalidade. No caminho de volta, Lucien falava sem parar sobre sua recente expedição em áreas remotas da natureza. Ele estava filmando um entusiasta de sobrevivência de 70 anos, acompanhando suas aventuras que desafiavam a morte até ficar vários tons mais escuros sob o sol. No meio da história, ele abaixou a cabeça em agradecimento. Conhecer você é a minha sorte. Essas acomodações são tão boas que dá vontade de chorar. Isso me fez rir. Então trate de me filmar bem. Afinal, esse é o vídeo da minha vida.
Deixa comigo. Depois do jantar, me deitei na cama, diminuindo o ritmo da respiração para aliviar o cansaço que se acumulava no meu corpo. Eu estava muito fraca. Ainda havia muitos lugares que eu queria visitar, mas não tinha certeza de quantos conseguiria ver. Enquanto meu humor começava a cair, meu celular vibrou. Lucien perguntou: Agora é um bom momento para gravar? Sim. Lucien montou a câmera e sentou-se no sofá, não muito longe. Nervosa? Balancei a cabeça. Lucien ergueu as sobrancelhas, surpreso. Então, como você está se sentindo agora? Animada. A vitalidade que a doença havia desgastado começava a retornar aos poucos, pouco a pouco, graças a experiências novas e interessantes. No começo, Lucien conversava comigo como um amigo. Mais tarde, ele ficou mais quieto, deixando que eu assumisse o centro do palco diante da câmera. Minha vida pode ser dividida em 3 partes. Os primeiros 18 anos. Perder meu pai no ensino fundamental, minha mãe no ensino médio, sem irmãos, indo para a faculdade sozinha, morando sozinha. Os 6 anos do meio. Me apaixonar, construir um negócio, ganhar dinheiro. Os últimos 3 anos, doença e um coração em decomposição. Falando dos meus pais, desde cuidar de 2 funerais até visitar 2 túmulos sozinha. Eles me amavam muito, mas partiram cedo demais. Essa é uma falha que deveriam corrigir na próxima vida. Ao falar sobre meu empreendimento, trabalhar sozinha em um projeto por 6 meses seguidos. Esse foi meu primeiro grande pagamento. Decidi comprar uma casa. Pensei, tenho um lar de novo. Ao relatar minha doença, do desespero à esperança, depois de volta ao desespero e finalmente à aceitação. Acho que é destino. Só me arrependo de ter perdido tanto tempo naquele quarto de hospital. Gravamos até meia-noite, quando meu corpo já tinha chegado ao limite. Embora Lucien tivesse dito que me trataria como uma pessoa normal, minha pele pálida ainda o assustava, deixando-o preocupado e culpado ao mesmo tempo. Reuni meu último resquício de dignidade para acompanhá-lo até a saída. Quando voltei, desabei na cama, afundando na escuridão em 3 segundos. No dia seguinte, quando abri os olhos, já era meio-dia. Eu tinha dormido por tanto tempo. Depois de me arrumar, abri a porta e pulei de susto ao ver uma massa irreconhecível no chão. Olhando mais de perto, percebi que era Lucien. Ao me ver sair, ele se levantou lentamente, apoiando-se na parede, soltando um suspiro quase imperceptível de alívio. Meus olhos encontraram os dele, vermelhos, e o equipamento de filmagem espalhado pelo chão. Imediatamente tive uma suspeita, embora fosse difícil de acreditar. Você não saiu ontem à noite? Ficou de guarda a noite toda? Ele tentou explicar, mas seu cérebro privado de sono estava lento, e ele gaguejou. Desculpa, eu te subestimei. Por favor, não fique brava. Ele estava realmente pedindo desculpas. Eu não sabia se ria ou chorava. Suspirando, ajudei a recolher o equipamento do chão. Vai descansar um pouco. Ele se afastou cambaleando, então segurei seu braço e o coloquei sobre meu ombro para apoiá-lo. Sentindo-o ficar tenso, brinquei. O grande diretor nunca teve namorada? Ou nunca teve um ombro de garota para se apoiar? Ele era inesperadamente inocente. Então, uma voz abafada veio de cima da minha cabeça. Não. Agora nós dois estávamos envergonhados. 2 dias depois, Lucien e eu vimos o Lago Sevan, no topo da montanha. Eu saboreava a sensação do meu coração ainda batendo. Lucien apontou a câmera para mim, capturando o momento. Sem inibições, ri livremente, seguindo o desejo do meu coração. Gritei. Estar viva é tão viciante. Não percebi a respiração presa do homem ao meu lado. Eu disse a Lucien. Fique parado, fique parado. É hora de mostrar minhas habilidades. Ele guardou a câmera volumosa e obedeceu às minhas instruções. Mas depois de todo o meu esforço, fiquei profundamente decepcionada comigo mesma. Como eu podia fazer uma pessoa tão ensolarada e bonita parecer um cachorro bobo e honesto? Quis apagar as fotos, mas Lucien me impediu com urgência. Não apague, envie todas para mim. Que pessoa estranha, guardando voluntariamente suas próprias fotos embaraçosas. Talvez fosse uma peculiaridade artística. Depois de terminar nossa jornada pela Armênia, corri para visitar outros lugares. Lucien seguiu fielmente ao meu lado. Ele filmou meu documentário, e eu tirei fotos nada lisonjeiras dele. Esses dias foram bastante felizes, mas, como diz o velho ditado, dias felizes são sempre curtos. Meio mês depois, após o jantar de uma noite, Lucien me convidou para assistir a versão final que sua equipe havia enviado. No meio do vídeo, acabei dormindo sem querer. Quando acordei, Lucien me olhava com hesitação. Me xinguei mentalmente por ser rude e pedi desculpas rapidamente. Desculpa, tenho estado bem cansada ultimamente. Mas ele disse. Eu é que deveria pedir desculpas. Tive um pressentimento ruim. Então ouvi sua confissão. Enquanto você dormia, atendi o seu telefone. Foi o Chuck ligando. Eu franzi a testa. O que ele queria? Ele quer que você volte. Perguntou onde você estava e o que estava fazendo. E como você respondeu? Os olhos de Lucien de repente ficaram evasivos, e suas orelhas ficaram vermelhas. Eu disse que você estava dormindo e depois desliguei. Fiquei em silêncio. O quarto permaneceu quieto por um bom tempo, e sem ter certeza do que eu estava pensando, ele ficou cada vez mais inquieto. Reunindo coragem, inclinou-se um pouco e perguntou. Eu disse algo errado? Não, você só disse a verdade.
Embora Chuck pudesse interpretar errado. Mas não importava. Eu não me importava com o que ele pensava. Ao sair do quarto de Lucien, imaginei que Chuck e Isa já deviam ter voltado para a América. Eles descobriram que eu não estava no hospital e ligaram para saber da minha situação. Mas eu tinha deixado uma carta para o Dr. Sinclair. Depois que Chuck a lesse, provavelmente ficaria radiante. Na carta, mencionei nosso término e deixei a casa e o dinheiro para ele. Deitada na cama, comecei a sentir sono novamente. Eu sabia que meu corpo estava ficando mais fraco a cada dia, e nem mesmo a medicação ajudava muito. Talvez um dia eu simplesmente adormecesse e nunca mais acordasse. Enquanto esses pensamentos passavam pela minha mente, o celular no criado mudo começou a vibrar de repente. Como não atendi, ligaram de novo. O barulho me causou uma dor de cabeça tão forte que acabei atendendo. Então, ouvi a voz exigente de Chuck. Willow, onde você está? Peguei o telefone, um pouco surpresa. Você viu minha carta? Vi. Quer me agradecer pessoalmente? Não é necessário. A respiração de Chuck ficou pesada de raiva. Essas palavras foram escritas porque um homem estranho te enganou. Eu não vou concordar com nada disso. Volte imediatamente e continue o tratamento. Recusei. Depois de 10 segundos de impasse, Chuck abaixou a voz e pediu desculpas. Desculpa. Eu errei ao pensar que você estava mentindo antes. Fiquei em silêncio. Ele começou a implorar aos poucos. Faltam menos de 3 meses. Por favor, não jogue sua vida fora por despeito. Não. Do outro lado da linha, ouviu-se um estrondo alto, como se algo tivesse se quebrado, seguido pelo grito de uma mulher. Então Isa também estava lá. De repente, mudei de estratégia. Eu volto, mas você precisa organizar a cirurgia. Peça para o doutor Sinclair me avisar. Sem alternativas, Chuck concordou rapidamente. Ok. Desliguei com calma, incapaz de conter uma risada fria. Nos dias seguintes, ele testemunharia como uma mulher gentil podia mudar de rosto rapidamente. Chuck suspirou aliviado e olhou para Isa. Ao longo dos anos, ele havia cuidado bem dela. De um estado anterior de dívidas de jogo e desnutrição, ela passou a ter um corpo saudável, equilibrado e um comportamento alegre, atendendo agora plenamente aos requisitos cirúrgicos. Ele acreditava que aquela garota corajosa e de bom coração também estava pronta. Isa, em alguns dias, quando Willow voltar, vamos prosseguir com a cirurgia. Depois de esperar um pouco, ele não a ouviu responder. A desconfiança de Chuck aumentou e ele a chamou. Isa? Um lampejo de crueldade atravessou o rosto dela antes que se jogasse nos braços dele, com lágrimas escorrendo. Chuck, estou com medo. Ele continuou a confortá-la pacientemente. Não tenha medo. Não vai doer. É só fechar os olhos como se estivesse tirando um cochilo. Isa levantou o rosto molhado de lágrimas, ainda hesitante. Mas... Ele a interrompeu com firmeza. Chega. Willow não pode mais esperar. Chuck percebeu algo errado e a afastou. Você não vai desistir, vai? Isa entrou em pânico. Chuck, não é suficiente me ter ao seu lado? O quê? Chuck não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele sempre tinha visto Isa apenas como uma irmã. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Isa arrancou a máscara doce e inocente, revelando seu lado distorcido. Chuck, você gosta muito de mim. Você me abraçou no Monte Fuji, me beijou em Hokkaido, fez amor comigo nas Maldivas. Você foi tão feliz comigo. Por que ainda se importa com alguém que está morrendo? Eu sei que você se sente culpado por Willow, então posso esperar até que ela se vá para ficarmos juntos de verdade. Eu te amo mais do que ela. Eu te entendo melhor. Cale a boca. Chuck mal conseguia conter a raiva, cerrando os punhos para não acertá-la. Como ela usava a amaldiçoar Willow. Como ela usava. Isa, eu só amo a Willow. Ela é a minha vida. Isa achou aquilo absurdo. Todos os homens são tão descarados assim? Dormem com uma mulher enquanto amam outra? Chuck ficou mortificado. Queria dizer que tudo tinha sido um acidente, mas não conseguia pronunciar as palavras. Isa decidiu ser ainda mais direta. Eu não vou aceitar a cirurgia, não importa o que aconteça. Mesmo que eu tenha que arrastar isso, vou esperar até a Willow morrer. Ela só tem alguns dias de qualquer jeito, não é? Chuck perdeu completamente o controle e deu um tapa no rosto dela. Quem você pensa que é? Como ousa amaldiçoar a minha Willow? A mulher também se enfureceu e começou a puxar os cabelos dele. Os dois brigaram sem pudor, abandonando o último resquício de dignidade. Já estávamos em Fiji havia 4 dias. Tínhamos planejado ver o oceano, mas ainda não tínhamos saído. No primeiro dia após o pouso, peguei um resfriado, sentindo o corpo inteiro fraco e uma dor de cabeça latejante. Recusei ir ao hospital, determinada a aguentar no hotel. Lucien tentou me convencer por um tempo antes de desistir, mas ele também não saiu. Ele não filmou nada. Apenas se sentou no chão, ao lado da minha cama, me observando sem piscar. Era até um pouco engraçado. Lucien, você é muito parecido com um cachorro, sabia? Você gosta de cachorros? Ele perguntou. Tenho um Golden Retriever hospedado na casa de um amigo. Quer ver? Perguntou novamente. Os olhos de Lucien brilhavam, e eu não tinha certeza se ele esperava minha resposta para a primeira ou para a segunda pergunta. Lutando contra a dor de cabeça, respondi. Claro. No 5º dia, eu já me sentia muito melhor, então saímos para um passeio turístico. Antes de partir,
Lucien conseguiu, não sei como, uma cadeira de rodas. Fiquei exasperada. Você não precisa cuidar de mim assim. Eu consigo andar sozinha. O rosto dele ficou vermelho como uma maçã, mas ele insistiu em levar a cadeira de rodas. Se você não quiser usar a cadeira, eu posso te carregar. Quem carrega equipamentos de câmera tem força de sobra. Além disso, ele checava cuidadosamente minha condição sempre que entrávamos ou saíamos dos veículos. A pessoa que dizia que me trataria como alguém normal parecia ter desaparecido. Não lembro quando começou, mas toda vez que eu me virava, encontrava o olhar preocupado dele e aquelas emoções escondidas. Eu não era burra, mas também não podia ser egoísta. Então, quando uma estrela cadente cruzou o céu, falei de repente. Lucien, esta é a parada final. O homem cujas mãos nunca tremiam, nem mesmo correndo com uma câmera, perdeu a compostura e quase deixou o equipamento cair. Ele abriu a boca, mas não soube o que dizer. Por fim, seus olhos ficaram vermelhos de angústia, como se o céu estivesse desabando. Minha determinação vacilou. Não me entenda mal. Chuck me ligou de volta por causa da cirurgia. As emoções de Lucien oscilaram entre choque e alegria. Sério? Então eu volto com você. Balancei a cabeça em recusa. Chuck já entende nosso relacionamento errado. Se você voltar comigo, vai ser ainda mais difícil explicar. Lucien apertou os lábios, o olhar se aprofundando. A luz das estrelas e da lua iluminava as emoções que transbordavam dele. Desviei o olhar, nervosa. Nesse ponto, a determinação de Lucien era inabalável. Ele falou sem reservas. Ele não está entendendo nada errado. Eu quero te conquistar. Outra estrela cadente cruzou o céu, tão linda que fez meu coração disparar. Não fique nervosa. Se não quiser me ver agora, posso aparecer depois da sua cirurgia. Instintivamente quis negar. Eu não queria deixar de vê-lo, mas a racionalidade conteve meu impulso, e eu assenti rigidamente. Antes de ir embora, como de costume, tiramos fotos. Primeiro individuais, depois juntos. Pela primeira vez, Lucien colocou o braço em volta do meu ombro com ousadia, puxando-me para perto. Eu me permiti aceitar. Mas não esperava que no último segundo da contagem regressiva, uma sombra alta se inclinasse sobre mim. Lucien se abaixou e beijou minha máscara. Fiquei paralisada, com o coração batendo como um tambor. A câmera, à distância, capturou o momento. As estrelas no céu pareciam pequenos olhos, observando tudo o que acontecia lá embaixo. Quando vi Chuck de novo, mal o reconheci. Sem barba e magro, parecia um homem que havia perdido a esposa. Claramente, Isa o fez passar pelo inferno. Mas isso não merecia simpatia. Era até risível. Chuck, por que você ainda está me procurando? Minha morte não seria conveniente para vocês dois? Os olhos dele se arregalaram de emoção. Como eu poderia te ver morrer? Estamos juntos há 10 anos. Você é o amor da minha vida. Não consegui conter o riso. Você pensou isso enquanto estava na cama com a Isa? O rosto do homem ficou imediatamente pálido. Depois de um momento, ele disse com culpa. Eu estava bêbado, e ela me seduziu. Foi tudo um acidente. Revirei os olhos incrédula e abri aquela postagem nas redes sociais, mostrando para ele. Cada pedaço de sua dignidade foi sufocado, camada por camada, expondo toda a sujeira pútrida e apodrecida pelo que realmente era. Você acha que é uma vítima forçada a isso? Não. Você é o mais nojento de todos. Isa poderia ter ficado apenas com um cuidador para recuperar a saúde, mas você assumiu tudo voluntariamente, cuidando da comida, do abrigo e das necessidades diárias dela. Você alimentou a ambição dela, incentivou seus limites e deu confiança para que ela adiasse a cirurgia repetidas vezes. Você se cansou de mim fraca, entediante, que só dava trabalho, e se apaixonou pela jovem, saudável e empolgante Isa. Os olhos de Chuck estavam cheios de descrença. Por fim, ele abaixou a cabeça, envergonhado, cobrindo o rosto enquanto chorava. Desculpa, Willow. Eu fui enfeitiçado, mas realmente não posso te perder. Fechei os olhos e me virei. Ele estava feio demais naquele estado, especialmente chorando. Dava vontade de vomitar. Depois de 15 minutos, Chuck finalmente controlou o colapso. Willow, será que não existe alguma forma de voltarmos a ser como antes? Não, não existe. Além disso, eu estou morrendo. De verdade. Quando sua última esperança desapareceu, ele forçou um sorriso miserável. Tudo bem. Mesmo assim, quero que você viva bem. 3 dias depois, Chuck me enviou uma mensagem privada. A cirurgia está marcada para daqui a 1 semana. Eu sabia. Chuck encontraria um jeito. Mantive aquele post guardado por muito tempo. Era minha última aposta. No final da publicação, havia uma seção marcada como visível apenas para mim. Ela continha registros completos do caso de Chuck e Isa, junto com suas informações pessoais. Estava ali, a apenas um clique de ser publicada. Eu não sabia como Chuck convenceu Isa a concordar, mas isso já não importava. Finalmente me deitei na mesa de cirurgia, recebendo o renascimento que havia sido adiado por tanto tempo. A operação correu perfeitamente. Quando recuperei a consciência, o Dr. Sinclair estava ao lado da minha cama, com os olhos marejados. Eu sabia que você não deveria morrer assim. Sorri fracamente. Este é só o primeiro passo. Ainda há um longo período de recuperação e observação pela frente. O caminho para a recuperação total ainda seria longo. O Dr. Sinclair fingiu estar bravo.
Quem é o médico aqui, você ou eu? Acha que sabe mais do que eu? Estou te dizendo, você tem muita sorte. Vai viver até os 100 anos. Tá bom. Vou ouvir o doutor. Após a cirurgia, eu precisava de alguém para cuidar de mim. Planejava contratar uma enfermeira, mas a tia Cynthia ligou para saber como eu estava. Quando soube que eu precisava de ajuda, concordou em vir sem hesitar. Meus dias de recuperação foram pacíficos e estáveis, e meu progresso surpreendeu até mesmo o Dr. Sinclair. Sua recuperação é notável. É tudo graças à tia Cynthia, que está cuidando tão bem de mim. Ter alguém familiar por perto tinha outra vantagem. Ela podia bloquear as tentativas de Chuck de me visitar. E se alguém ousasse irritar a tia Cynthia, enfrentaria sua verdadeira fúria. Aos poucos, todo o andar percebeu que a garota do quarto 603 estava sendo importunada por um ex-noivo traidor que não desistia. A reputação de Chuck foi destruída. Ele recebia olhares frios sempre que passava pelo hospital. Eventualmente, incapaz de suportar a pressão psicológica, ele parou de aparecer, mesmo quando a tia Cynthia não estava por perto. Mas sempre existe uma falha até na segurança mais rígida, e um dia alguém mal-intencionado encontrou uma brecha. Isa entrou sorrateiramente no meu quarto enquanto a tia Cynthia estava fora comprando frutas. Ela usava uma expressão convencida. Willow, vim compartilhar uma notícia feliz. Sem me dar chance de recusar, anunciou orgulhosamente. Chuck e eu nos casamos. Ela me encarou, esperando ver dor no meu rosto. Infelizmente para ela, eu não senti nada. Essa foi a sua condição para concordar com a cirurgia? O sorriso de Isa congelou no rosto. Parece que eu tinha acertado. Parabéns. Você finalmente conseguiu o que sempre quis, por todos os meios necessários. O rosto de Isa se contorceu por um momento, e sua voz ficou cortante. Que bobagem você está falando? Chuck se casou comigo porque me ama. Eu estava de bom humor, então concordei em deixar você viver. Aquele casal compartilhava certas características. Ambos davam dor de cabeça quando perdiam a paciência. Pedi calmamente que ela fosse embora. Você já terminou? Se sim, pode sair agora. Isa não se mexeu. De repente, ela riu, estendeu a mão e quebrou o Lisianthus fresco e bonito sobre a mesa, jogando-o no chão e esmagando as flores. Não importa o que você diga, você não tem mais nada agora. Apenas lute pela vida daqui para frente. Observando as pétalas espalhadas pelo chão, um fogo sombrio se acendeu dentro de mim. Decidi contar algo que ela só entenderia no futuro. Quem disse que eu não tenho nada? Isa se virou, confusa. Falei devagar, articulando cada palavra. Chuck assinou um acordo comigo antes da cirurgia. Se a operação tivesse sucesso, todos os ativos em seu nome passariam a ser meus. Graças a vocês dois, agora não estou apenas saudável, mas também rica. Chuck implorou para que eu assinasse esse acordo, prometendo honrá-lo custasse o que custasse. Para ser honesta, eu tinha medo de sobreviver e perder tudo. Felizmente, eu havia me preparado completamente. Depois de lhe dar um choque duro de realidade, ele perdeu o controle e voltou para o que antes era nossa casa. Pedi à tia Cynthia que fosse até lá em segredo e levasse algumas coisas para Chuck. Quando ela voltou, fez um gesto de aprovação. Eu sabia que o plano tinha funcionado. Ela me contou que Chuck havia desmaiado no sofá, cheirando a álcool, segurando nossa foto de noivado. Na televisão passava o documentário final que Lucien fez para mim, sendo exibido repetidamente. Nas imagens, com lágrimas nos olhos, eu contava a história de Chuck e eu ao longo de 10 anos, com a voz ao mesmo tempo suave e desesperada. Sobre a mesa de centro havia um acordo escondido atrás da foto, escrito por Chuck 10 anos atrás para nossos eus do futuro. Ele o escreveu na noite em que sofri um aborto espontâneo. Naquele ano, perdi nosso bebê por causa da carreira dele. Ele se ajoelhou diante de mim, chorando, e prometeu que, se algum dia traísse Willow, sairia sem nada. Eu sempre soube que, a menos que ele estivesse disposto, eu não conseguiria muito dele. Às vezes, recuar é o melhor avanço. Por que eles deveriam gastar meu dinheiro? A expressão de Isa se tornou um verdadeiro espetáculo. Primeiro vazia, depois chocada e, por fim, tomada pelo pânico. Impossível. Você... O dedo dela apontava para mim, tremendo incontrolavelmente, como se quisesse me despedaçar. Sorri e perguntei calmamente. Por que tanta raiva? Você só ama o Chuck, não o dinheiro dele, certo? Isa desabou no chão de repente, segurando o peito e ofegando como alguém que estivesse se afogando. Apertei o botão de chamada. Logo as enfermeiras chegaram e levaram a mulher, que estava quase inconsciente. Ela havia recebido alta cedo demais, ansiosa para se casar antes de se recuperar totalmente. Naturalmente não suportou o choque. Uma pena pelas minhas flores. As que Lucien havia enviado. Enviei uma mensagem. Lucien, alguém estragou suas flores. No instante seguinte, surgiu um pedido de chamada de vídeo. Ainda desconfortável com videochamadas, mudei para voz. Lucien não ficou satisfeito. Por que você não me deixa te ver? Você quer ver as flores ou a mim? Com os motivos expostos, ele decidiu arriscar tudo. Você, claro. Só nos seus sonhos. Uma semana após a cirurgia, retomamos o contato, mas não permiti que ele me visitasse. Embora a esperança crescesse a cada dia, até o menor risco me deixava inquieta. Até minha condição se estabilizar completamente, era melhor não nos encontrarmos. Lucien não conseguiu me convencer e teve que aceitar, mas mandava mensageiros entregarem presentes todos os dias. A tia Cynthia percebeu os sentimentos entre nós e ficou encantada.
Parece que os encontros às cegas que preparei para você não serão necessários. Corei, envergonhada demais para responder. 2 semanas depois, o doutor Sinclair analisou meus resultados com um sorriso. Minha recuperação parecia muito promissora. Em alguns dias faremos outro exame completo. Se não houver problemas, você poderá receber alta. Depois disso, basta tomar a medicação regularmente e voltar para os check-ups. O peso que pairava sobre meu coração foi diminuindo aos poucos. Agradeci ao Dr. Sinclair e fui embora. Ao passar pelo pequeno jardim do hospital, avistei um rosto familiar. Era Chuck. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas, olhando fixamente para a paisagem. Observei-o com curiosidade até que ele me notou. Chuck manobrou desajeitadamente a cadeira de rodas, suando pelo esforço, mas com uma expressão encantada. Willow, você veio me ver? Respondi com firmeza. Não, só estava passando por aqui. Nada é mais constrangedor do que alguém que interpreta demais as coisas. O sorriso de Chuck parecia pior do que se ele estivesse chorando. Mesmo assim, perguntei o que havia acontecido. Relembrando o episódio doloroso, ele respondeu com ódio e raiva. Quando Isa descobriu que eu havia transferido todos os meus bens para você, ela me empurrou escada abaixo. Minha perna direita está arruinada. Chuck me olhou com pena, tentando despertar simpatia. Mas eu já estava cansada de confortá-lo, então respondi de forma superficial. Então tome um pouco de sol e cálcio. O cérebro de Chuck devia ter sido afetado pela queda, porque ele realmente sorriu. Vou cuidar bem de mim, não se preocupe. Quanto àquela vadia, entrei com o pedido de divórcio, e estou processando ela por danos intencionais. Outro drama se desenrolando. Sentindo-me cansada, preparei-me para encerrar a conversa. Boa sorte. Você vai precisar aprender a usar muletas a partir de agora. O rosto de Chuck empalideceu. Você me acha repulsivo? Ri friamente. Extremamente. Com isso, saí sem olhar para trás. Não devíamos mais nada um ao outro. Não havia motivo para nos encontrarmos novamente. Ao atravessar o jardim e passar pela entrada do hospital, avistei de repente uma figura familiar na multidão. Ele segurava um buquê, com a cabeça baixa, como se estivesse digitando uma mensagem. Então meu celular vibrou no bolso. Lucien. As flores de hoje chegaram. A tia Cíntia pode vir buscá-las. Fiquei atônita por um instante. Então percebi que as flores de todos os dias eram entregues pessoalmente por ele. A tia Cíntia elogiou meu gosto por homens. Pelo visto, ela já o conhecia. Abaixei a cabeça e sorri. Quer se encontrar? A figura alta ao longe abriu instantaneamente um sorriso bobo, e segundos depois, pareceu nervosa. Canal do YouTube Israel Reddit. Agora? Vou levar algumas horas para chegar aí. Olha só ele, ainda fingindo. Mas eu não podia esperar. Sim, agora. Olhe para cima. Lucien ergueu a cabeça obedientemente, quase deixando as flores caírem. Ele abriu caminho pela multidão até mim, me olhando como se eu fosse um tesouro raro. Se fosse um cachorro grande, o rabo estaria balançando tão rápido que viraria um borrão. Provoquei. Já parou de fingir? As orelhas dele ficaram completamente vermelhas, mas suas palavras foram mais ousadas do que as de qualquer outra pessoa. Eu só queria muito te ver, te abraçar e... O que mais você quer fazer? Isso não é apropriado dizer aqui. Tudo bem, teríamos bastante tempo para falar disso depois. Fim, que Deus te abençoe.